Boa tarde, galera. Tudo bem? Galerinha, é o seguinte, esse vídeo aqui é para um esclarecimento maior sobre a faixa de Gaza. Conhecer um pouco daquela região ali, né, do Oriente Médio. E é claro que aquela região ali, não só a faixa de Gaza, os seus habitantes, como Israel e outras regiões ali, né? Tudo aquilo ali naquela região é o berço, né, vamos dizer assim, de toda a história, né, para a vinda, né, de Cristo, tudo que nós temos hoje de conhecimento sobre a origem da humanidade, tudo, né, praticamente naquela região ali. E nós estamos vendo aí, né, a mídia está nos colocando ligados o tempo todo nesse episódio que ocorreu desde sábado, né, esse grupo aí de terroristas, o Hamas atacando Israel, mas não podemos esquecer que não tem só essa guerra, né, tem a guerra da Ucrânia e da Rússia, né, então assim, existem outras guerras acontecendo, né, existem outras guerras não só entre países, mas existem outras guerras acontecendo, né, por exemplo, em cidades, né, guerras urbanas, né, enfim. Né, então, a bem da verdade, as Escrituras ela é tremenda, principalmente quando Cristo vai dizer, né, que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Isso aí é entendimento. E essa paz é a paz que excede todo entendimento, não é verdade? Então, são coisas que acontecem, né? E para até uma reflexão nossa, algumas pessoas estão dizendo, né, que isso aí é a volta de Cristo, enfim, né? Se é a volta de Cristo ou não, está acontecendo. Nós temos que simplesmente focar nas nossas vidas, né? Se Cristo realmente, independentemente da guerra, ele está voltando, isso é fato, né? Independente de algo acontecer, Cristo está voltando, porque ele prometeu que irá voltar a esse mundo pela segunda vez. Mas enfim, eu queria falar um pouco, esse vídeo vai ser um pouco até, vamos dizer assim, longo dos outros, porque vai ser mais um vídeo de informação sobre essa situação aí, que nós estamos vendo, né? Conhecer um pouco essa questão dessa guerra, mas na sua origem. Lembrando que hoje, onde é o Irã, era a Síria, o nome foi mudado, né? Aquela região toda ali por exemplo, a cidade de Istambul, que era a Constantinopla, né? Organizada ali por Constantino, né? Toda essa região ali, ela tem um significado importante, histórico e até mesmo bíblico, né? Que isso é importante para nós que somos aí seguidores de Cristo. Eu queria ler um versículo que se encontra em Mateus 23:37, que Cristo vai dizer o seguinte: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23 é um texto, um capítulo assim, muito interessante, e nós vamos falar desse capítulo em outras ocasiões, né? Esse canal eu vou usar ele
para trazer todas essas informações bíblicas, e eu sou do tipo que eu não sou muito de não passar realmente a realidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todos os textos bíblicos, nós vamos passar a realidade dele. Tudo que fala, toda essa relação à Escritura, nós vamos passar a realidade. Existe textos anteriores aos textos bíblicos. Como vou procurar falar de vários assuntos, quando formos falar de assuntos, por exemplo, da religião, a primeira religião, né, não foi a religião judaica primeira, né, não foi o cristianismo. Existiam outras religiões, né, muito mais antigas. Então, tudo isso nós vamos estar falando sem medo e não é intuito de confrontar ninguém, e também não é o intuito de diminuir, né, a fé, e nem não dar crédito às Escrituras. Tá? Eu creio no Eterno, creio na sua palavra, mas existem, né, documentos que provam, né, a existência de informações que muitas vezes nem todos sabem. E esse caso como eu mencionei, de Mateus 23, porque Cristo, mais uma vez, ele vai descer além dos religiosos, né, da sua época, e aqui ele está falando sobre a Jerusalém, né, que mata os profetas, e ele, né, desde a queda, ele tentou fazer o quê? Ajuntar, né, essa nação, esse povo escolhido por ele, é um povo escolhido por ele, né? E todos os povos dos heveus, dos jebuseus, dos cananeus, ele escolheu esse povo, né? E esse povo, né, por sua vez, não o aceitou, não é verdade? E mesmo assim, não quer dizer que esse povo não será salvo. Muito pelo contrário, né? Se você ler as cartas de Paulo aos Romanos, ele é claro em dizer isso, o capítulo 10, o 11, né, que há remanescentes de Israel que serão salvos, né? Então, assim, isso é sem sombra de dúvida. Israel, como toda aquela região ali, né, essa guerra, ela tem cunho político, tem cunho econômico, tem a questão religiosa, né, de território, enfim. Mas tudo isso, o Senhor, né, ele está no controle. O Senhor, como diz aqui o texto, não só naquele tempo ele quis ajuntar, mas até hoje ele trabalha nesse caminho, né, de resgatar os seus. Ele com certeza vai resgatar tanto Israel como fora da nação. Terão povos, né, pessoas, né, que serão salvas pelo Eterno, por essa graça que ele derramou lá na cruz, quando ele, sendo Criador, deixou essa forma, tomou a forma de servo. Vamos falar um pouco sobre a questão de Gaza, umas informações que eu acho que é importante, né? Que Gaza, interessante, o número de habitantes ali é surreal. É 590.480.000 habitantes. Esse foi levantado em 2023. E que torna a maior cidade, olha só, que torna a maior cidade do estado da Palestina. Habitada desde pelo menos o século XV, antes de Cristo, é claro, né? Gaza foi dominada por vários povos, né? Então, ela sempre foi visada
né, aquela região ali, e impérios diferentes ao longo da sua história. Tá? Os filisteus, isso eu acho interessante, ornaram parte da sua Pentápolis depois que os antigos egípcios a governaram por quase 350 anos. Sob os romanos, em sua formação pagã, bem como após a cristianização do seu império, para a qual os historiadores usam o termo Império Bizantino. Esse aqui também é outra coisa interessante, né? Existem livros aí de história que vai falar desse período bizantino. Gaza experimentou também uma paz relativa ao seu porto, floresceu, então antigamente ela era bem sucedida, diferente de hoje, né? No ano 635, ela se tornou a primeira cidade da Palestina a ser conquistada pelo exército muçulmano, olha que coisa, do califado ortodoxo, e rapidamente se tornou um centro da lei islâmica. Aí começamos a entender um pouco essa história, né? No entanto, quando os cruzados invadiram a região a partir de 1099, Gaza ficou em ruínas. Nos séculos posteriores, Gaza passou por várias dificuldades de ataques mongóis, as enchentes e pragas de gafanhoto, reduzindo-a a uma vila no século XVI. Interessante isso. Quando foi incorporada ao Império Otomano. Durante a primeira metade do domínio otomano, a dinastia de Reduão controlou Gaza e sobre eles a cidade passou por uma época de grande comércio e paz. O município de Gaza foi estabelecido em 1893. Interessante isso, né? Outra coisa que eu achei interessante, né, nessa pesquisa que eu fiz, Gaza caiu também nas mãos das forças britânicas durante a Primeira Guerra Mundial, tomando-se parte do mandato britânico da Palestina. Como resultado da Guerra Árabe-Israelense, de 1948, aí essa data aí, até algumas instituições, escolas de ensino, né? O Egito administrou o território recém-formado da faixa de Gaza e várias melhorias foram realizadas na cidade. Gaza foi capturada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, mas em 1993 a cidade foi transferida para a recém-criada Autoridade Nacional Palestina. Dos meses que se seguiram às eleições de 2006, um conflito armado, eclodiu entre as facções políticas, que eu havia falado, né, Palestina, do Fatah, né, e do Hamas, resultando na tomada do poder em Gaza. Está vendo aí? Por este último, em 2007, consequentemente, o Egito e Israel impuseram um bloqueio à faixa de Gaza. Tá? Israel aliviou as restrições que permitia bens de consumo em junho de 2010. Okay? E o Egito reabriu a passagem de fronteira de Rafah, né, de Rafah, né, isso aí nós estamos vendo aí, né, essa negociação até do Brasil, para que os brasileiros que estão lá, né, passem por essa fronteira aí de Rafah, tá? Em 2011 para pedestres. Então ela foi reaberta. As principais atividades econômicas de Gaza são as indústrias de pequena escala e a agricultura. No entanto, o bloqueio e os conflitos recorrentes colocaram a economia local sob forte pressão. A maioria dos habitantes de Gaza é muçulmana, embora haja também uma pequena minoria cristã. Interessante isso, hein? Gaza tem uma população muito jovem, com cerca de 75% com menos de 25 anos. A cidade é atualmente administrada por um conselho municipal de 14 membros. E, para terminar,
né, esse vídeo, eu achei interessante a questão etimológica, né, o nome da cidade. O nome de Gaza surge pela primeira vez nos registros militares de Tutemés, né, III do Império Novo do Antigo Egito. E no século XV, nas línguas semíticas, né, o significado do nome da cidade, sabe qual é? O significado é feroz e forte. É interessante, né, esse nome dado para ela. E o nome hebraico da cidade é Azar, ou Aim, no início da palavra representava uma fricativa velar expressa em hebraico bíblico, mas em hebraico moderno é silenciada, ou seja, perdeu-se aí, vamos dizer assim, essa pronúncia, o nome, né, do hebraico. De acordo, né, com algumas informações, os antigos egípcios, né, então voltou, né, com esse nome, o significado, né, trabalhar mais ele na comunidade, então a chamava de Gazate, que quer dizer cidade valiosa, né? Então, assim, interessante a história de Gaza, né, de todos esses conflitos, mas de altos e baixos, né? Infelizmente muitas pessoas ali morreram, né? Isso está sendo noticiado o tempo todo, mas uma coisa é certa, devemos orar, né, para essa cidade. Então, termino por aqui, até a próxima, Shalom Adonai, até mais.